Olá, eu sou a Atma e quero convidar você agora para um momento de relaxamento. Bem-vindos ao canal Raios de Sol, onde eu e minhas amigas Cris Pessoa e Priscila Jardim estaremos trabalhando continuamente para trazer muita luz, vibração e energia para o seu dia a dia, juntamente com os nossos convidados especiais. Uma criança sofrida está perdida no choro e na dor, tentando fugir das desilusões, acaba se perdendo em um labirinto terrível, o que só aumenta a sua estranheza, a sua confusão mental, o seu choro e a sua dor. Ficou presa ali a criança, remoendo as cenas de abandono, egoísmo e tirania que havia sofrido e que haviam lhe causado horror. Porém, um dia, um anjo altruísta resgata a criança do labirinto e lhe devolve a fé na gratidão, na prosperidade e na abundância de todas as coisas. Estavam agora em outro patamar de consciência, vibração e energia. E era agora eu, uma mulher crescida. E eu caminhava pelas dunas de um deserto, quando então passou por mim um homem vendendo cervejas e me fez uma pergunta. Que palavras são boas para mim? Que palavras são boas para mim? Empolgada, respondi muito rapidamente. Sucesso? Que de melhor eu poderia te desejar do que boas vendas para os teus produtos? Intensamente tocado, o homem silenciou, olhou bem no fundo dos meus olhos e disse: palavra pronta, roubada, cheia de etiqueta, com 2 cifras contidas nos S's, traz a ideia do dinheiro viril, meu companheiro que eu adoro. Mas te digo, palavras são só palavras. Não trazem conteúdo nenhum em si. Que palavras são boas para mim? Sou tão desconhecido assim? Ou, como diz uma antiga lenda transcendental do Oriente, sou muito mais. Sou até um pedaço de ti. As palavras por si são mortas ou são morte. Muitas vezes quisera eu engoli-las de volta, trazidas do peito, escapuliram assim, causando danos. Muitas vezes danos sem fim, mas foram ditas, digo cuspidas, trazidas do mais profundo de mim. E como terremotos, cumpriram seu fim, desmascararam mentiras, puseram fins, desmoronaram ilusões. Triste? Sim. Algumas vezes sim. Quantas vezes quisera eu engolir de volta as minhas palavras, mas enfim, cuspidas já estavam. As palavras, cara amiga, não possuem força alguma por si. O que me interessaria ouvir, e é o que eu procuro quase que de modo aflito por esta terra sem fim, é palavra dita, qualquer que seja, mas só depois de investigado o espírito e proferida com intenção verdadeira. Esta sim vem carregada de sentimento, sentimento que vibra, que muda, que move montanhas. Eu sou um simples vendedor de cervejas. Eu ando por aí, desfaço ilusões, porque a cerveja faz perder juízo e se abrir as portas do coração e se dizer o que sente. Mostra o que há embaixo do tapete. Faz a língua ficar frouxa. É verdade, sim. Não que precisasse ser assim, mas é assim que é. Quantas vezes já vi, minha amiga? Posso te chamar de amiga? Quantas vezes já vi, minha amiga, o líquido dourado passar pelo túnel da garganta, ganhar estômago, subir para a cabeça
E daí começaram uma chuva de verdades, desfazedora de ilusões. Há também os que bebem para buscar apagar memórias de abandono, de cenas tão torturantes que se viveu que é mesmo impossível de acreditar. Como certos pais tratam seus filhos, levando-os a infernos de realidades que eles não poderiam suportar, não sem antes enlouquecer. Pois são crianças jogadas no espelho do mundo e chocam-se com si mesmas e veem tristes realidades. A cobiça, a luxúria, o descaso. Estas crianças, e aqui não falo de idade mais, eu falo de vida. Elas bebem para esquecer. Bebem porque o labirinto as deixou doidas. Não suportam mais chorar. Ah, como gostariam de esquecer. Palavras por si não têm peso nenhum. Procure não dizer palavras carregadas de rancor, de medo, de ilusão. Nem palavras sem sentimento, repetidas, enlatadas na ponta da tua língua sem nenhuma investigação. Antes eu preferiria que tu me olhasses nos olhos e assumisse uma não pressa em me responder. Por que tens que ser tão inteligente? Ter resposta pronta para tudo? Faz-te calar primeiro. Cala-te, faz o que o teu espírito maior te ordena. Eu até vou gostar mais, sabia? Olha no fundo dos meus olhos primeiro. Sente quem eu sou. Um desconhecido vendedor de cervejas? Ou como diz a antiga lenda transcendental do Oriente, sou muito mais. Sou tão íntimo de ti que mal podes suportar. E aqui digo suportar de tanto amor. Então vem, investiga os meus olhos. Eu tenho procurado tanto essa sinceridade d'alma, mas muitas vezes já não sei mais onde a encontrar. Acho que é por isso que eu vendo cervejas, porque pelo menos assim eu tenho a certeza de que por onde eu passar, o líquido dourado fará por mim o que quisera eu fazer pela humanidade, trazer esta verdade à tona, esta sinceridade que, ao meu ver, é o que vai verdadeiramente salvar o mundo. Andei por terras distantes, andei pelas dunas do deserto, tive mestres, bebi da fonte deles. Hoje te digo quem eu sou. Sou um vendedor de cervejas, líquido dourado que alguns dizem que é do diabo, mas eu te digo que o diabo não está na cerveja, está na não espontaneidade do teu espírito. Ah, minha perfeita amiga, te fiz uma simples pergunta. Que palavras são boas para mim? Pense, reflita. Veja que as palavras por si não têm nenhum fim. Outras vezes são como vento, ou ventania, ou tempestades. De areias formam dunas, ou são como areias movediças. As palavras são movimento. As palavras que eu quero são aquelas que vibram, que vêm do peito, que me gelam, me congelam, me sacodem todo, que me fazem parar para te ouvir. Mas de verdade. Mas se o que podes me dar são palavras de um não silêncio, então eu vou-me embora. Mas vou embora com fome. Vou embora com sede. Com sede do que poderia ter vindo da tua alma. Mas preferistes ficar na superfície. Então te dou um sorriso raso. Sou agora o teu espelho, tua meia-verdade, tua não entrega, tua não investigação. Já tá, né? Talvez tu precises de uma cerveja, talvez eu te dê uma.
assim na esperança deste líquido dourado te fazer capaz de dar perdão, para que com perdão tu possas lavar da tua vida as lamas das tempestades, das palavras que foram ditas, digo cuspidas por ti. Talvez tu precises de uma cerveja, talvez eu te dê uma. Talvez assim você tome coragem para realizar os teus sonhos, desfazer mentiras e não criar outras novas. Mas te digo, a cerveja em si ela é também um mistério, pois dentro dela há como um caminho do Oriente. Se mal usada, te leva de volta ao teu labirinto infantil, onde terás que te ver de novo, nua, despida de ti, frente a frente com os teus medos mais aterrorizantes. E aqui eu falo do teu medo do amor. Ah, sei que não podes me compreender totalmente, não ainda, amada criatura. Então só sente este amor e esta ternura que eu trago para ti e por todas as criaturas deste mundo. Não te percas na cerveja. Ela é boa somente em pequena dose. Em dose maior ou constante, te leva ao labirinto. E então, minha querida, já sabes o que me dizer? Que palavras são boas para mim? Para te ajudar, te dou um exercício destes místicos assim do jeito que sei que tu gostas. Te trago assim por pura ternura, porque é isso que se faz a quem se ama. Toda vez que um desconhecido ou conhecido passar por ti, faz dele também o teu espelho e só diga a ele palavras que seriam também boas para ti. Nunca digas nada cheio de vazio, porque isso dá uma fome muito mais insaciável do que poderia nutrir o teu silêncio. Faz do teu desconhecido ou conhecido então um espelho teu. Assim acharás a saída para o teu labirinto infantil, onde a tua criança chora ainda tão sofrida. E fora do labirinto te será dado muito mais, te será dada alegria. Mas primeiro me promete uma coisa, o teu perdão pelo mundo ser assim, pelas coisas não serem exatamente do jeito que tu gostas, pelos teus pais serem tão imperfeitos, pelas pessoas serem cheias de cobiça e tirania. Sai daí! Hoje eu vim enxugar as tuas lágrimas, te libertar, te dizer que não precisas mais beber cerveja e nem injetar nenhum tipo de drogas no teu sangue para ser quem tu verdadeiramente és. Eu fui procurando, entender melhor o significado das entrelinhas e o universo também colocou na minha experiência de vida, no meu caminho, algumas palestras, algumas pessoas que ouviram o recital e depois disso me falaram o que elas tinham entendido nas entrelinhas, como por exemplo um padre. Eu estava participando de um curso sobre projetos sociais e antes de começar esse curso, esse treinamento, eu fiz esse recital antes do treinamento e depois esse padre, que agora até fugiu o nome dele aqui, ele falou o que ele tinha sentido da primeira parte do poema e ele me descortinou várias coisas que realmente não faziam sentido nenhum para mim, não estava entendendo nada das entrelinhas e esse padre, ele me deu uma aula do próprio vendedor de cervejas. Ele explicou que não era à toa que eu estava caminhando pelas dunas de um deserto, porque isso é muito simbólico até na Bíblia mesmo, porque Moisés, quando ele recebeu a missão divina de tirar o povo que estava sendo escravizado no Egito e levar até a terra de Canaã, eles tiveram que passar 40 anos no deserto, ou seja, teve que ter 4 gerações para poder fazer uma limpeza de paradigmas, para poder fazer uma alteração, uma reconstrução no pensamento daquelas pessoas, porque senão elas iam sair escravos do Egito e iam chegar até Canaã como escravos também.
né? E aí esse padre ele veio completar o significado daquela parte do início do prólogo, que nós estamos caminhando no deserto, e ao longo do tempo fui compreendendo o contexto social muito forte desse texto, que ele vem trazer, na verdade, uma convocação para uma nova atitude social, para que as pessoas do povo participem da sua cidade, participem da construção da vida em sociedade, e não que sejam apenas passivas. O poder nas mãos do povo, que foi o que o Moisés fez. Moisés devolveu ao povo a noção de direito de cidadania que eles tinham, e como escravos queimados, chicoteados, e naquelas condições de vida que tacavam umas cascas de cebola lá e talvez um pedaço de carne seca, não sei nem se tinha carne seca, cebola, eu sei que tinha para comer. E eles viviam daquela forma. E foram, acho que 400 mil pessoas, eu não me lembro, até vi o filme recentemente agora. Bom, quando foi no dia 19 de junho de 2014, chegou a segunda parte desse poema filosófico, né, que se chama O Pôr do Sol, que também veio com uma série de conteúdos nas entrelinhas, que eu só fui decodificando com o tempo. Algumas pessoas que ouviram me trouxeram o que elas tinham sentido sobre o texto, e depois de um ano mais ou menos, não tinha completado um ano não, depois de mais ou menos uns 10 meses, eu comecei a entender, simplesmente veio na minha cabeça e eu comecei a escrever, embaixo de cada linha, o significado social, de transformação social e de convocação das pessoas do povo para retomar essa consciência mesmo, de fato, sabe, de ocupar a cidade, do direito que nós temos da cidade. Então, quem quiser pode acessar o meu blog, o diariodeatma.blogspot.com. Os dois textos estão lá na íntegra, O Vendedor de Cervejas decodificado e O Pôr do Sol decodificado. Quem quiser pode ler e se sentir inspirado. Inscrevam-se no nosso canal, deixem o seu like, deixem um comentário e sugestões para novos episódios do nosso programa.